Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Testemunho de José Gabriel Santos, parte 1, restauração de casamento. Agradecimentos ao Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, soberano, ao Altíssimo, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, Mestre, meu Pastor, Autor e Consumador da minha fé, venho louvar, glorificar, bendizer o Teu santo nome. Dou-te graças à Sua misericórdia para comigo, ao Seu amor, por ter me escolhido, me resgatado, me transformado, ao milagre da restauração do meu casamento. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Ao meu pastor Henrique Lino, ao Ministério Atalaia de Deus, aos meus irmãos em Cristo, graça e paz por parte do nosso Senhor Jesus. A promessa do Senhor se cumpriu em minha vida, para a honra e glória de Deus Pai. Irmãos, assim como o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, nada aqui adiante será com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para proclamar o ministério de Deus, que testemunha a respeito de Jesus e ajuda os seus irmãos que estão passando pelo mesmo problema. Testifico aqui para aqueles, assim como eu era, que são fracos na fé, que faltam confiança, que têm medo, que acham com uma falsa convicção que jamais serão alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus. Por ser isso, por ser aquilo, por ter nascido em berço espírita, ter vivido em ambiente macumba, espiritismo, jamais acreditei que a promessa do Senhor se cumpriria em minha vida, em meu casamento e em minha família. Eu era um torto, largado no mundo, macumbeiro, amava o dinheiro mais do que qualquer coisa, blasfemava, dizia, a Bíblia era um manual onde o rico manipulava o pobre, mas eu nunca tinha lido uma página. Eu era um ignorante. Frequentei recentemente 2 igrejas evangélicas que me levaram a dúvidas em relação a Deus. Pastores que viviam adultério, tudo me era permitido nessas igrejas, pois Deus queria que eu fosse feliz. Grupo de fiéis foi criado para juntar homens e mulheres em Cristo. Com esses sites de namoro, nessas igrejas, o Deus deles cura doença, resolve problemas financeiros, ajuda na compra de casa, carro, etc., mas não restaura casamentos. Cada vez mais minha dúvida era maior em relação à restauração. A maioria dos testemunhos que assisti, os cônjuges eram evangélicos, haviam se afastado do Senhor, dado brecha ao inimigo e outras coisas más. Eu pensava, se esses conhecem a Jesus, a palavra, dão ofertas, dízimo, estão passando por isso, eu jamais terei meu casamento restaurado. Foi o pensamento que carreguei durante muito tempo. Casamos em agosto de 1995. Nosso casamento foi marcado por discussões, ciúmes, adultério, enfim, por todo tipo de falta de respeito, muitas separações também. Em janeiro de 2015, começava minha luta, mesmo sem saber o que viria pela frente e por quanto tempo duraria. Minha esposa vai para o Brasil por 7 meses, de janeiro a julho. Em maio, ela voltou a casa por 2 semanas para um ritual de candomblé. Eu estava ciente, pois havia conversado com o pai de santo a respeito. Seria necessário fazer esse ritual, pois a saúde da minha esposa estava debilitada. Ela havia feito uma cirurgia em setembro de 2014, e se não fosse feito naquela ocasião ela poderia morrer. Então eu fiquei com a responsabilidade de cuidar de 2 filhos, de 11 e 3 anos. E mais a casa. Por ser um período longo, procurei acalmá-la. Fizemos juras de amor, pois aquele tempo passaria rápido e ela voltaria curada. A mulher que saiu de casa em janeiro não foi a mesma que retornou em agosto. Ela me tratava com indiferença, me fez uma proposta para vendermos a casa e ir morar no Brasil, que ela havia assumido uma responsabilidade grande, um cargo na macumba. Na verdade, ela estava tendo um relacionamento com um homem no Brasil, da mesma macumba. Eu descobri através de um e-mail que ela deixou aberto no computador. A partir daí, comecei a investigar.
Instalei microfones por toda a casa, pois eu saía para trabalhar e ela ficava em casa. Isso só contribuiu para aumentar meu sofrimento, ódio e revolta. Sentimento de destruição total, eu não conseguia dormir. Daisy, uma irmã em Cristo do Brasil, me disse: tire todos esses microfones da sua casa, o inimigo está querendo te destruir, quer que você chegue às vias de fato. Em João 10:10, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ela sempre orava para mim, para minha família, e eu tirei todos os microfones. Essa irmã, já nessa época, me falava: eu acredito na sua vitória. O Deus que eu sirvo é vitorioso, confie nele, renda-se a ele. Tentei fazer de tudo para segurá-la, mas foi em vão. Me humilhou, desprezou, pisou. Me olhava como se eu fosse o ser mais desprezível do mundo. Quanto mais tentava me aproximar, pior ficava. Meus filhos, principalmente o mais velho, sofriam também. Ele me via chorando, exausto, sem paciência, me olhava assustado sem poder ajudar. Minha esposa, aos meus olhos, não era mais aquela mãe atenciosa com os filhos. As crianças regrediram bastante em todos os sentidos: escola, relacionamento com outras pessoas, muito abalados, destruídos emocional e psicologicamente. Eu procurava cada vez mais estar junto com os meus filhos. Aonde eu ia, eles iam comigo. Toda e qualquer oportunidade, eu estando com meus filhos, minha esposa viajava para o Brasil, contava com o apoio financeiro e emocional da família dela. Em novembro de 2015, ela decide ir viver na casa da mãe. Levou todos os seus pertences e a nossa filha de 3 anos. Meu filho ficou em casa comigo e se recusava a ir estar com a mãe na casa da avó. Ele já entendia o que estava passando e se revoltava cada vez mais. Minha esposa e a família dela me acusavam de comprar meu filho, que eu ensinava a ele ser rebelde com a mãe. No Natal de 2015, meu filho sofreu muito durante a reunião de Natal da família dela. Queria que eu fosse buscá-lo. Disse a todos que não queria estar ali e que eu dava mais atenção a ele. Todos esses feriados que fazem lembrar família, Natal, Páscoa, Ação de Graças, era sempre uma tristeza, uma dor. Mesmo frequentando a igreja, eu ainda não conhecia a Cristo. Interrogava meus filhos para ter informação da minha esposa. O tempo passava, a dor aumentava, não conseguia me concentrar, trabalhar, ficar sozinho no trabalho. Eu precisava de uma babá para ouvir meus lamentos, minhas críticas, ouvir meu choro. Daisy me presenteou com uma Bíblia. A Bíblia estava ali, ao meu lado. Abria, lia, não entendia nada. Início de 2016, começo a buscar uma coisa mais específica. Sites de restauração de casamento. Primeiro site, Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento, da Erin Chelle. Li tudo, não conseguia falar com ninguém. Segundo site, Ministério Restaurando Famílias. Também não conseguia falar com ninguém. Muitos grupos e no final soube que o cara responsável não era correto. Terceiro site, Ministério Atalaia de Deus, Pastor Henrique Lino. Conseguia falar com ele após algumas tentativas. Assisti aos vídeos. Me aconselhou a entregar nas mãos do Senhor, deixá-la ir, parar de procurar por ela, que eu me batizasse, pois o batismo não é uma opção, é um mandamento. E o primordial, que eu buscasse o Senhor, pois Ele é Deus, não somente por uma restauração de casamento. E me disse aquele versículo maravilhoso, Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas te serão acrescentadas. O pastor não me tinha como ovelha ainda. Bem, irmãos, começava aí a minha conversão. Saí da igreja que pregava o evangelho para saciar os meus desejos. Passei a buscar a Deus, orar, ler a Bíblia, meditar, até mesmo jejum, que fazia como se fosse para alcançar bênção, parei de fazer. Mas isso não quer dizer que tudo virou mar de rosas. Não, eu segui ansioso. Por algumas vezes eu e minha esposa tentamos reconciliar, mas eu sempre metia as minhas mãos primeiro e não aguardava pelo Senhor. Queria levá-la de volta para casa e mais sofrimento e angústia. Final de 2016. Minha esposa me liga dizendo que queria voltar. Disse a ela: traga todas as suas coisas, venha, estou te esperando. Ela traz para nossa casa um altar espírita. Para mim estava tudo ok, pois eu queria ela, mas uma cilada do inimigo. Liguei para o pastor Henrique depois de vários meses sem nos falarmos e expliquei o que estava passando. O pastor só me disse isso: não existe restauração nenhuma aí.
e vocês ainda têm uma maldição dentro da casa de vocês, esse altar precisa ser tirado daí urgentemente. Em 2 Coríntios 6,15, não se põe em julgo desigual, não há comunhão entre luz e trevas. Falei para o pastor, e se ela se irritar, e se quiser ir embora também? Pastor Henrique responde, que vá. Mateus 5,37, que seja o seu sim, sim, e o seu não, não, que passar disso vem do maligno. Chegando em casa, chamei ela para conversar e disse para tirar o altar. Ela disse que sairia também. Só que dessa vez o caldo engrossou. Vieram acusações, ameaças e até presença de polícia dentro da minha casa. Descobri que ela continuava se relacionando com um homem. Ela sai da minha casa com os meus 2 filhos e eu fico sem vê-los aproximadamente por 2 meses. Em junho de 2017, pastor Henrique Lino me toma como sua ovelha e começa a me orientar, a direcionar. O pastor sempre me dizia, confie no Senhor Jesus, olhos voltados para o alto, não tenha medo. Ele dizia, rapadura é doce, mas não é mole. E eu dizia, prefiro doce de leite. Meu filho agora piora mais nas escolas. As notas são as piores possíveis. É suspenso da escola por 1 semana por uso de cigarro eletrônico. Ela disse que o flagrou fumando maconha na casa dela. Fui convocado a comparecer à corte para iniciarmos o divórcio, gastando bastante dinheiro com advogado, mediações, etc. Tudo parecia que caminhava para as trevas, às vezes as pernas bambeavam. Ligava para o pastor, dizia, fortaleça, confie. Eu precisava ouvir. Nunca vi Deus perder uma batalha. A vitória é garantida. Santifique-se, confie. Aí eu me sentia fortalecido, vivo, confiante. Mesmo meditando esse verso em Mateus 9,13, e de aprender o que significa isto, misericórdia quero e não sacrifícios, clamava de joelhos ao ponto de ter bolhas neles, pedindo a Jesus por minha transformação, conversão, misericórdia, pela presença dele em minha vida para capacitar-me. Agora, em 6 de dezembro de 2018, depois de uma discussão feia por telefone, pois já havia falado para que ela não me ligasse, pois a mentira sempre imperava, pedi a ela que me enviasse tudo o que precisasse por e-mail, pois era um documento. Minutos depois, minha esposa me envia dezenas de SMS, me liga mais vezes. Atendi a ela e ela me pede para conversar pessoalmente. Disse a ela, você deve estar louca, não tenho nada para falar com você. Te vejo na corte em breve, e desliguei. Liguei para o pastor Henrique e ele me disse para atendê-la. Se fosse para conversar, que fosse em lugar público. Assim eu fiz. Ela me liga novamente, marcamos para jantar. Ela me disse que estava arrependida, que havia tomado decisão errada, se eu a perdoava, se eu ainda amava. Desde então estamos nos encontrando regularmente. Começamos a nos preparar para o retorno dela à casa. Aproximadamente 5 ou 6 meses atrás, houve também uma tentativa de reconciliação. Me lembro que o pastor Henrique me disse, até em uma live ele mencionou, comece a escrever seu testemunho. Com as bênçãos de Deus Pai, em nome de Jesus, teremos nosso casamento restaurado. Chamarei esse testemunho de parte 1, pois creio em Jesus Cristo que é soberano. Em Atos 16:31, confie no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Haverá salvação, libertação da minha esposa com relação ao espiritismo. Haverá conversão. É promessa dele que ele veio para salvar aquele que está perdido. A salvação em nome de Jesus. Amém. Pastor Henrique Lino, agradeço ao Senhor e ao ministério por cada minuto de atenção que se dispôs a me ouvir, ajudar, orientar. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e ao seu ministério. Continuo sua ovelha e testemunharei do poder de Deus em minha vida e da minha esposa. Aleluias. Se for a vontade de Deus, em breve irei visitá-las. A paz do Senhor Jesus a todos. Um Natal maravilhoso para cada um de vocês. José Gabriel Santos. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco.
O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.